segunda temporada de The Last of Us chegou cercada de expectativas, como se a gente estivesse pisando em um campo minado emocional. Todo mundo sabia que vinha dor por aí. Quem jogou o segundo jogo já esperava aquela rasteira, mas mesmo assim ver certas cenas ganharem vida foi como reviver um luto que a gente nunca superou. Logo de cara é importante a gente lembrar aqui o formato do jogo e da série, que são completamente diferentes, tá? No controle da Ellie, a gente é o agente da vingança com uma violência que é uma escolha, e muitas vezes a gente escolhe ser muito cruel. Mas na série a gente tá numa posição apenas de espectadores, e isso muda tudo. A série traz uma Ellie muito mais contida, silenciosa, na raiva. Confesso que eu senti falta de ver mais sangue no olho da Ellie, aquele olhar que a gente sabe que a Bella Ramsey sabe fazer muito bem, porque quem já assistiu Game of Thrones sabe disso, mas é aquela história que a direção às vezes escolhe suavizar. E isso tem um motivo, obviamente, que é adaptar a intensidade de um jogo que é por impulso para um drama audiovisual, que exige, obviamente, uma modulação. Só que em certos momentos dava vontade de gritar na tela para ela soltar mais fúria. Mas justiça seja feita, a temporada teve momentos muito potentes, tanto em narrativa quanto em construção emocional. E apesar de altos e baixos, o saldo, pra mim, na série integral, é positivo. Então vamos aos destaques episódio por episódio, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o seu like e compartilha esse vídeo com alguém que gostou e até quem não gostou de The Last of Us. Me segue nas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo e aproveita para se inscrever na minha newsletter, que também tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Lá você vai receber em primeira mão, de graça, direto no seu e-mail, as críticas que eu for fazendo de filmes e séries antes dessas críticas virarem vídeos, entrarem aqui no canal e também nas minhas redes sociais. Então vai lá, se inscreve porque é totalmente de graça e você recebe direto no seu e-mail. Mas agora vamos falar de cada episódio aqui. O episódio 1 funciona como uma espécie de recomeço por trazer e carregar a responsabilidade de reconstruir um mundo após o trauma do final da primeira temporada. E ao mesmo tempo prepara o espectador para o abismo que vem pela frente. A direção é muito mais atmosférica, bem silenciosa, a presença de Joel ainda paira sobre tudo aquilo, a Ellie é muito mais dura e mostra já as rachaduras que vão se intensificar ao longo de cada episódio. Esse episódio cumpre bem o seu papel de posicionamento, ainda que ele não seja 100% explosivo. E sinceramente nem precisa ser. Até porque quem jogou o jogo sabe que a questão central de The Last of Us, desde o primeiro jogo até esse, sabe que o ponto central dessa história toda é a carga emocional e não os infectados, não a raiva, não o ódio, mas sim uma pegada muito mais emocional. Só que a gente vê isso adaptado de uma forma muito mais intensa na série do que é feito no jogo, obviamente, pelo que eu já expliquei, porque a jogabilidade faz com que o formato seja completamente diferente, o que é natural. Porém, como eu falei em outras críticas que eu analisei cada episódio, então se você ainda não assistiu e tiver interesse, a playlist vai estar também aqui na descrição, mas eu falei que eu sempre vou abordar aqui a série em si pelo que é apresentada, tá? Não vou ficar comparando o jogo com o que está sendo apresentado na série. Existem os momentos que eu vou fazer a comparação, inclusive eu já fiz um vídeo mostrando o que tem no jogo que poderia ser adaptado para a segunda temporada, que já está aqui disponível, e também eu fiz um outro vídeo com o que tem no jogo, na história, que pode ser adaptado para uma terceira e quarta temporada. Então tá tudo aqui nessa playlist de The Last of Us. O episódio 2, pra mim, é um dos melhores da temporada, junto com o sexto, mas a gente vai falar daqui pra frente. É aqui que a dor se instala, a tensão cresce, a raiva fermenta, e a Ellie começa a se despir emocionalmente diante da tragédia. Temos crítica social, cuidado com cenários, a forma como a violência é mostrada, tudo isso contribuindo para uma experiência emocionalmente devastadora. Aqui é quando a série abraça o luto e começa a mostrar que não vai aliviar, não. Temos o terceiro episódio, onde a narrativa se torna muito mais contemplativa, a gente não tem flashback, a gente não tem pausa narrativa, mas aqui a gente segue firme com a Ellie e a sua busca por vingança. É um episódio mais sobre deslocamento, encontros, ameaças, é um episódio onde a tensão e o desconhecido predominam, e mesmo sendo menos comentado, é uma ponte muito importante para o que está por vir. O episódio 4 mantém o ritmo, a série aposta na construção gradual da fúria
da solidão da Ellie, os diálogos começam a apertar, as decisões ficam muito mais pesadas, tem uma crueza ali no ar. É também um episódio em que se nota o cuidado com o silêncio, com as pausas e com o que não é dito. O episódio 5 entrega um dos pontos de viradas mais emocionantes da história, dali da temporada. Tem uma ação e emoção que se misturam, os dilemas morais da Ellie se misturam e se intensificam. O episódio trabalha muito bem o conflito da personagem, sabe aquele conflito interno? E começa a mostrar até onde ela tá disposta a ir. A atuação da Bella Ramsey, apesar de muita gente não gostar da escolha da atriz, eu super defendo a Bella porque ela é uma atriz impecável. Ela faz uma Ellie impressionante, principalmente nesse episódio. A série poderia até ter apostado muito mais em momentos de tensão física, mas aqui o que ganha mesmo destaque é o psicológico. Porque, como eu falei, o tema central de The Last of Us é muito mais o emocional do que uma luta. O episódio 6, não tem a menor dúvida, é um dos meus favoritos e é o favorito de muita gente. Inclusive, salvo engano, é a maior nota do IMDb. Aqui a gente tem um episódio único, inteiramente flashback, e ele é belíssimo. A série mostra o peso do passado, a dor da memória, e nos lembra que a história de The Last of Us nunca foi só sobre vingança, mas é sobre perda, sobre tentativas de perdão e sobre como a culpa pode corroer alguém. A cena entre Ellie e Joel na varanda é o auge emocional da temporada, porque ela é delicada e brutalmente honesta. Ela consegue ser muito mais emocionante que no jogo. A tentativa de reconciliação entre Ellie e Joel, aquele pedido de perdão que nunca é dito com todas as letras, é de cortar o coração. É uma cena que, na boa, pode ser fácil uma entrega ali pro Emmy, sem exagero algum, tá? Já o 7º episódio, que é o último da temporada, fecha com uma intensidade absurda. Aqui a gente tem uma Ellie completamente entregue ao seu impulso, ao desespero de fazer com que algo ainda vale a pena. A série acerta ao mostrar como a dor dela não tem filtro nenhum mais. A violência que ela aplica, a forma como seus olhos se tornam um espelho da dor que ela carrega, é de arrepiar. A Ellie da série, como eu já falei inúmeras vezes, é diferente da Ellie do jogo, mas ela tá encontrando a sua própria força. E sobre os personagens secundários, cara, que elenco! O cara que faz o Jesse é excelente, ele é carismático, ele tem uma leveza que equilibra ali a escuridão da trama de uma maneira impecável. E por falar em impecável, Dina é maravilhosa. Sensível, firme e apaixonante. Já o Tommy, ele foi muito melhor aproveitado aqui do que no jogo. Na boa, não tem a menor dúvida que o cara é muito melhor aqui na série do que no jogo. Ele tem profundidade, ele tem presença, ele tem impacto. E se há uma falha na temporada, pra mim é a superficialidade com que os grupos WLF e os Serafitas foram abordados. Sim, eu sei, eles ganham muito mais espaço na parte da Abby, que será a 3ª temporada. Mas sendo bem honesta, né, principalmente pensando nas pessoas que não sabem nada do jogo, que nunca jogaram e que não sabem nada da história, que estão acompanhando apenas a série, e principalmente com a demora entre uma temporada e outra, eu acho que a série precisava ter dado um gostinho muito mais significativo desses grupos. Algo que já preparasse emocionalmente o público para o que já está por vir, contextualizando melhor esses antagonismos, não deixando pra depois, sabe? Até porque a 3ª temporada nem gravada ainda foi. No fim das contas, The Last of Us 2ª temporada entrega o que promete, mas tem algumas concessões ali. Ela não é tão brutal quanto o jogo, mas talvez nem devesse ser, sabe? A série é uma outra linguagem, com outras ferramentas, e dentro do que se propõe, a série mandou bem. Teve episódios brilhantes, outros muito mais tímidos, mas no geral a história se manteve ali com a alma da história do jogo intacta. O meu saldo é positivo, com ressalvas, é claro, mas é positivo. Dando uma nota ali de 0 a 10, para mim seria um 7, porque no final das contas não dá para sair muito ileso e passando pano para muitas coisas. Eu acho que faltou uma profundidade ali em certos momentos. Acho que sim, faltou um pouco de sangue nos olhos da Ellie. Entendo o porquê amenizaram, até porque, como eu falei, o formato é diferente, mas eu acho que poderiam ter intensificado mais o sangue nos olhos da personagem. Um exemplo aqui muito rápido que eu vou dar, a presença da Abby na série é muito mais marcante do que a presença da Ellie, na questão de fúria, sabe? Você consegue perceber muito mais o ódio no olhar, nas atitudes da Abby, do que na Ellie. E no jogo, obviamente, era ao contrário e até mesmo o equivalente, sabe? Não senti essa equivalência na série. Mas eu entendo, são formatos diferentes,
beleza, mas são coisas que não me agradaram tanto assim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu fiz uma baita maratona de The Last of Us e não será a única maratona que eu farei aqui no canal. Terceira temporada vai chegar. Provavelmente teremos uma quarta, segundo Craig Mazin, ele já demonstrou ali um interesse em fazer uma quarta temporada, então a gente vai cobrir muito ainda The Last of Us aqui nesse canal. Então se você gosta desse jogo, se você gostou da série, e até mesmo se você não gostou, comenta aqui embaixo as suas impressões, vamos debater de forma saudável, nada de desrespeito, beleza? Sempre aqui respeitosos e sendo um debate saudável pra gente fazer um ambiente, uma comunidade muito tranquila e principalmente respeitosa, beleza? É isso, até o próximo vídeo e tchau!